te adorar. Foi que eu nasci pra exaltar a ti. Bem, meus irmãos, Senhor, hoje nós vamos iniciar uma série e eu estou batizando de palestras e pregações. Então, a primeira palestra é sobre a verdadeira adoração. Quando falamos em adoração a Deus, normalmente nós imaginamos algo que emana de dentro de nós com a finalidade assim de expressarmos um louvor às qualidades de Deus. Nós precisamos então perguntar: a nossa adoração é feita com os merecimentos ao Deus vivo? Será essa adoração que Deus quer de nós? Vamos falar o que significa adoração. Essa palavra, né, é do verbo adorar. Então, pegando aí no dicionário que a gente pega no Aurélio, né, significa prestar culto à divindade, né? Adorar e cultuar são, de certa forma, palavras sinônimas, né? Então, ter veneração por alguém ou por alguma coisa, ter grande apreço por reverenciar. E dessa forma, adorar a Deus é prestar culto a esse Deus. Etimologicamente, significa beijar os pés, ou prostrar-se diante de alguém superior, submeter-se, né? Essa coisa a gente vê em Êxodo 20, no versículo 5 e 6, né? Quando Deus escreveu com fogo os 10 mandamentos, né? E como requeria o zelo na adoração. Diz: não te prostrarás diante delas, ou seja, as imagens de ídolos, e não lhe prestarás culto. Certo? E Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, né? Daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Certo? Então, com relação a prestar culto, Deus até instruiu Moisés, como a gente vê na passagem no livro do Êxodo, né? No capítulo 4, no versículo 23, no capítulo 8, no versículo 1, no versículo 20 e no capítulo 9, no versículo 1. Então, quando se tentava convencer o faraó a permitir os hebreus a prestarem culto ao seu Deus, né, a Javé. Jesus expressa seu desconforto com a falsa adoração. E esse desconforto a gente vê numa passagem de Mateus, no capítulo 15, nos versículos 7 e 9. E diz assim: hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Jesus estava até citando uma passagem de Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Tá? Então, como Jesus falou isso, vamos aproveitar para falar da falsa adoração. Algumas pessoas insistem numa adoração sem santidade. E essa definitivamente não é uma adoração verdadeira, né? Jesus, em suas últimas instruções aos discípulos, deixou muito claro isso. Quando ele diz em Mateus 24, versículo 24 e 25, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Certo? São Paulo também adverte claramente sobre os falsos profetas. Ele escreveu a segunda carta para Timóteo, no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, está dizendo bem isso.
nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão as aparências de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Ele instruindo a Timóteo. Então, gente, os falsos adoradores, eles só querem as coisas prazerosas. Como a gente vê em Isaías 30, no versículo 10b. Dizei-nos coisas agradáveis, né? Profetizai-nos fantasias. É assim como se tudo, né, não entra em coisas mais profundas. Pode só aquelas coisinhas boas da gente ouvir, né? Esse é um falso adorador. Então, dessa forma, nós podemos dizer que seus conhecimentos da Bíblia não levam esses falsos adoradores a uma vida nova. Eles ainda não estão adorando a Deus em espírito e em verdade. A adoração, né, lhes conduziria à substância da verdade e a um real aperfeiçoamento, né? Isso mesmo é o que diz Paulo. Paulo disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Também está na mesma carta, a 2 Timóteo 3, o seguinte, né, do versículos 16 e 17. Ora, adoração simplesmente com os lábios, mas sem o coração ali também presente, é uma adoração falsa. Alguns se portam como adoradores numa encenação impecável, naquele teatro, né? Mas não passa disso, no teatro. Uma grande encenação. Por isso Deus disse: este povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Por isso continuarei a tratar esse povo de modo tão estranho que a sabedoria dos espertalhões se perderá e a inteligência dos astutos desaparecerá. Isso a gente vê em Isaías 29, nos versículos 13 e 14. Tá certo? Então, realmente, a falsa adoração ocupou os lábios daquele povo, mas os seus corações estavam longe de Deus. Então não haverá uma adoração verdadeira se não houver a obediência de um coração temente a Deus. Então, reveja a sua adoração a Deus. Ela está mais nos seus lábios do que no seu coração? A quem você quer agradar? Então veja em Provérbios: meu filho, dá-lhe teu coração, e que teus olhos observem meus caminhos. Né? Capítulo 23, no versículo 26. Então, só a adoração vinda de um coração sincero, preparado pelo Espírito e firmado na verdade, será aceita por Deus. Se não for assim, você está lá porque está, mas não que esteja adorando a Deus. Certo? No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, diz, tem isso: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Olha só, em espírito e verdade. Já já nós vamos falar o que é que significa adorar em espírito e o que significa adorar em verdade. Tá? Pois bem, Jesus, na conversa com a mulher samaritana, disse que eles adoravam o que não conheciam. Né? E continuou dizendo, né,
que eles adoravam o que conheciam. Os judeus, sim, adoravam o que conheciam. Né? Então, notem que, mesmo assim, alguns judeus, especialmente as autoridades religiosas da época, sabiam, mas não aceitaram Jesus, não aceitaram o Messias. Na verdade, os samaritanos também eram judeus e representavam aquelas 10 tribos do norte, né, que se separaram das 12 tribos em 930 a.C., no reinado de Roboão, que esse Roboão é um maluco lá que é filho de Salomão, que insistiu no ferro e fogo e terminou separando o pessoal. Então, isso aí está na 2ª Crônica, no capítulo 10. Então, em 722, essas 10 tribos que se separaram e que foram para o norte, passaram a se chamar tribos de Israel, em 722 a.C., eles foram atacados e foram destruídos, massacrados pelos assírios. Né? E vinha daí uma mistura depois disso, pessoas de nações estrangeiras de todo tipo, certo? Olha que até aí os judeus só casavam com eles mesmo, né? Então, entenda que a comunidade de Éfeso também, lá no livro do Apocalipse, Jesus não advertiu por causa do zelo que eles tinham pela doutrina, pelo que está escrito, né? Mas Jesus advertiu para eles porque ele não estava incluindo o espírito da coisa, o espírito de adoração. Então, a gente vai ler aqui Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 3 a 5, que diz: tens esperança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes, mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e retoma as tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Certo? É por isso, irmãos, que não se aceita como adoração verdadeira aquela que suprima a letra da lei, pela rotina, e abandona totalmente o espírito dessa lei. Certo? A adoração só é verdadeira quando feita em espírito e em verdade. Então, sabe-se que a adoração dos samaritanos era focada, certo, nos fatos e cerimônias, né? Era aquelas cumprimento de rituais e não visavam ao certo que era a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus disse, inclusive, que até os fariseus erravam da mesma forma, pois nos seus ensinos demonstravam uma completa ignorância da verdade de Cristo. Né? Esse Cristo como Messias, como Filho de Deus. Certo? E ali tem em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, dizendo: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos ver agora como é que ocorre a verdadeira adoração. Certo? Abra aí na sua Bíblia, em João, no capítulo 4, no versículo 24. Certo? Então, adoração em espírito. Certo? O homem natural. Vamos separar bem isso. O homem natural do homem espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, a gente lê: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. Então, esse homem natural é Adão, certo? Como vemos na própria primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45a, que está lá dito, como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ou seja, esse pecador não salvo verdadeiramente não pode adorar o Senhor, pois ele é morto espiritualmente. E a adoração tem que ser em espírito e verdade. Então, quando Deus falou a Adão e a Eva
não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, morrerás indubitavelmente. Gênesis 2,17. E eles assumiram a própria morte para com Deus. Morte qual? A morte espiritual. Certo? O que é que diz e confirma isso em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1? E vós outros estáveis mortos por vossas faltas. Então, devido ao erro assumido, o pecador não pode ter entendimento espiritual, como já vimos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Certo? A gente colocou agora há pouco. Nada de pecador agrada a Deus, nem pode agradar a Deus. Né? Isso está escrito em Romanos 8, no versículo 8. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E ainda posso até completar, olhando a primeira carta ao Coríntios, no capítulo 15, no versículos 45 e 47, que está dizendo: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Então, entendamos que aquilo que o homem natural faz conforme o seu coração enganoso é para satisfazer a sua própria concupiscência, né? E por elas mesmas é corrompido. O homem natural pode se disfarçar uma religião, seja qual religião for, moralizar as ações diante das pessoas, parecer uma pessoa piedosa e tal, mas nunca será uma pessoa viva para Deus. Lucas, no capítulo 11, no versículo 44, está aí dizendo: ai de vós que sois como os sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Então, vamos falar agora do espírito do homem novo e a adoração verdadeira. Veja na 1 Coríntios 2,15 que diz: o homem espiritual, ao contrário, falando do natural, o homem natural, agora falando do homem espiritual. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Ele tem um espírito vivificado pela obra do último Adão, como lemos na 1 Coríntios 15, 45b, que viu agora há pouco. O pecador arrependido torna-se, pela fé em Cristo, um homem novo e espiritual. Este sim poderá adorar o Senhor em espírito e em verdade. E por ser nova criatura, ele é aceito na família de Deus. Ele é aceito na família de Deus, feito um filho seu. Feito um filho seu. É o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1a. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, é dessa forma que nós cristãos adoramos a Deus, em espírito, certo? E de uma maneira correta. Um pecador, quando ele está regenerado no seu espírito, ele tem um enorme prazer na lei de Deus. E isso aí a gente vê em Romanos 7, no versículo 22. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Aquele que não está regenerado, quando ele lê a palavra, ele só vê ali a acusação, né? E passa a ter raiva da palavra. Então a verdadeira adoração consiste em uma vida separada do mundo, né? Contemptus mundo, né? Já conhece essa palavra. E, portanto, numa obediência total à palavra de Deus. Então vamos falar também agora de adorar em verdade. Nós já falamos um pouco sobre adorar em espírito e agora vamos falar sobre o que significa adorar em verdade. Antes de tudo, é preciso que compreendamos que não pode nunca existir uma coisa sem a outra. Foi o que Jesus disse à samaritana, né? Em João 4, 23. Os verdadeiros adoradores hão de adorar
o Pai em espírito e verdade. Ele não disse, vão adorar o Pai em espírito, deu na hora ele disse, não, vão adorar, não. A palavra dele foi essa, os verdadeiros adoradores vão de adorar o Pai em espírito e verdade. Então nós não podemos escolher um tipo de adoração. Né? Hoje eu vou adorar em espírito, amanhã eu vou adorar em verdade. Pois estaríamos agindo assim de forma incorreta. Porém, essas duas formas podem ser estudadas separadamente. Ou seja, não é que não pode se separar na hora da adoração, mas a explicação pode ser dada separadamente. Né? Então, nós precisamos de um equilíbrio nesse caso, pois temos duas naturezas. Né? Nós temos a natureza pecaminosa e temos a nossa natureza santa. É o que está escrito em Gálatas 5, 17a. Né? Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Ok? Então, essa influência vinda da carne torna a nossa natureza pecaminosa. E é por isso que ela deve ser bem vigiada. Tá? A gente, lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 7, está dito: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, tem uma passagem que é super conhecida nossa. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Então, precisamos de um suporte firme no qual nós possamos nos manter de pé na hora dos ataques espirituais. Lembra daquela passagem de Efésios 6,16? Diz assim: sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos desse suporte, né? E esse suporte é a palavra de Deus. Em João capítulo 17, no versículo 17, está dito: Jesus roga ao Pai por nós, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Certo? O suporte que nós precisamos para vencer a mentira do maligno é justamente a palavra de Deus. Essa aí foi a mesma atitude que Jesus usou quando ele foi batizado e passou os 40 dias, né? Usando a palavra de Deus, diz isso e tal, né? Então, com ela, o que é a palavra de Deus, nós estaríamos defendidos do inimigo. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios 6,12. Então é dessa forma, pela verdade, que os espíritos são provados. Certo? Em 1 Timóteo 4,1 está dito assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. É assim mesmo. Vai acontecer isso, infelizmente. Então, vemos assim, meus irmãos, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. E que isso vale para o tema da adoração. Não poderá haver uma verdadeira adoração se a palavra não for obedecida, tanto na sua letra quanto no seu espírito. Então, a palavra de Deus nos transporta para a imagem de Cristo, né? E assim devemos adorar em verdade. Se adoramos em verdade, estamos de acordo com Cristo, pois Ele é
a própria verdade. Ele não diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Então, assim, quase que para finalizar, né? Nós não podemos separar a adoração espiritual da adoração prática. Isso aí pela obediência, né? Então, o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, como nós vemos em João 14,17, que diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, é esse Espírito que nos remete a Cristo, né? Que sendo perfeito e espiritual, mostrou a sua espiritualidade pela sua obediência, né? Como se diz em Filipenses 2,8, né? E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então vamos praticar agora. Então, muitos se portam diante de Jesus no Santíssimo de forma equivocada. Certo? Então é bom saber que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Criador e Salvador, Senhor de tudo que existe, um amor infinito e misericordioso. Né? Foi isso que Jesus disse: adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Lucas 4,8. Eu até consultando o Catecismo, no parágrafo 2097, diz lá, né? Adorar a Deus é reconhecer como respeito e submissão absoluta o nada da criatura que somos nós, né? Que só por Deus existe. Então adorar a Deus é como Maria no Magnífico, certo? Louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas, grandes maravilhas, e que o seu nome é santo. Né? A adoração do Deus único liberta o homem, né, de se fechar sobre si mesmo, liberta o homem da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Então, quando nós estivermos diante do Santíssimo Sacramento, quer ele esteja exposto ou não, coloquemos uma atitude de despojamento e na sua presença professemos a fé no pão e no vinho que são o corpo e sangue de Cristo. Então podemos usar palavras de forma espontânea nesse momento. Né? Ou então, se você não tem ainda o hábito de fazer uma oração espontânea, diga: meu Deus, né? Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Tá? Então o fato é que às vezes estamos tão envolvidos com nossas dores, nossos problemas, que nós não aproveitamos os momentos mais preciosos quando estamos diante do Deus vivo, né? E ele está lá presente na Eucaristia. Então, quer aprender? Então comece a adoração com uma postura de respeito e submissão. Se você não tiver nenhum problema físico, de saúde, se ajoelhe, se prostre e comece ali naquele seu silêncio interior ouvir o que Jesus tem para lhe dizer. Tá? Se você está ali, né, então peça muito. Né? Peça muito, peça sem receio. Fale das necessidades das pessoas com quem você se relaciona e tal. Se você precisa de alguma graça, novamente Jesus está ali na sua frente, lhe perguntando: o que queres que eu te faça? Certo? Então não tenha vergonha de pedir a Jesus. Lembre-se que foi Ele mesmo que te perguntou. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça?
seja apenas objetivo, né? Não vá lá com uma enfieira, com uma relação, não sei o que, igual aquelas coisas que se faz no tempo de Jericó, que é bem 300 coisas que ninguém sabe. A pessoa perde até o efeito da oração. Então, terceiro, você tem andado preocupado com a sua situação financeira, com desemprego, com a situação no seu lar, problema de relacionamento. Então aproveite esse momento de adoração, vá contando isso para Jesus. E depois escute o que Jesus quer lhe falar. Tá? Você tem alguma boa notícia também para partilhar com Jesus? Que bom, né? A adoração também é para isso. Para você dizer para Jesus, Senhor, eu estou feliz por isso, isso, isso. Aquilo que eu te pedi, Senhor, recebi. Aquilo, uma coisa muito boa aconteceu na minha vida. Consegui um emprego, consegui meu marido de volta, consegui minha esposa de volta, a compreensão dos meus filhos. Fale, a gratidão é uma coisa importantíssima. Tá bom? Então, meus irmãos, depois desse excelente momento com Jesus que você vai ter, encerre a sua adoração, né? Rezando um Pai Nosso, depois do Pai Nosso reze ou 3 Ave Marias, depois reze o Glória. Quando for possível, louve também com palavras ou com cânticos. Tá certo? Vamos lá. Adoração. Adoração. Adoração verdadeira. Shalom do Pai. Adoremos a Deus juntos.